peço licença antes de iniciar aos nossos ancestrais, aos mais velhos e aos mais novos. Eu vim aqui falar algumas coisas para vocês, mas antes de falar, eu queria fazer um convite. Eu queria que vocês largassem um pouquinho as coisas que vocês têm na mão, os braços, as pernas, descruzar um pouquinho, sabe? Relaxar um pouquinho nessa cadeira. Pronto. Respirar fundo e fechar os olhos. Tem gente com o olho aberto. Isso, fechando. Eu quero convidar vocês a resgatar um pouco a trajetória de vocês. Mas dessa vez, olhando de fora. E olhando numa outra perspectiva. Desde a infância, todos nós ouvimos muitas coisas. Muitas coisas sobre as pessoas, como são, como agem, o que fazem. E dessa vez eu queria que vocês lembrassem tudo que vocês já ouviram sobre o que é ser negro. Os negros são os negros fazem. Tinha que ser coisa de negro. Eu quero que vocês percebam como vocês se sentem. Com todas as brincadeiras, as falas, tudo que vocês ouviram nessa trajetória. E que agora, vocês imaginem que na frente de vocês tem uma criança negra. Ouvindo tudo isso. Pode abrir. Quem daqui lembrou de coisas negativas? Pode levantar a mão, por favor? Olhem ao redor. Pode manter a mão levantada. Bem alto, por favor. Ok. Alguém aqui só lembrou de coisas positivas? Que bom. Eu acho que só teve uma pessoa, mas significa que a gente está num caminho legal, pelo menos. Todos nós sabemos, e por mais que a gente não tenha todo o conteúdo teórico ou esteja por dentro de toda a discussão, todos nós sabemos o que é racismo. E aprendemos desde cedo o que é. Seja na brincadeira, no risinho, naquela frase, aquele ditado popular, sabe? Todos nós sabemos. E todos nós sabemos também que o racismo, ele deixa todos nós desconfortáveis. Ele mexe com emoções negativas em todos nós. E por mais que eu quisesse vir aqui falar de outra coisa, voltada à questão social, no Brasil, eu não tenho como falar de social sem falar sobre racial. O nosso país foi construído em cima de racismo. Boa parte de todas as construções que a gente tem hoje foram a partir da escravidão, de colocar um povo acima de outro. E eu comecei essa dinâmica só para que a gente saiba de onde a gente está partindo. Eu gosto muito da definição do Munanga, que traz que racismo é quando eu ligo o meu corpo físico a um intelecto, a uma cultura ou a uma moral que é superior ou inferior à de outro corpo físico, de uma outra raça.
Raça é um conceito político e social de dominação de um povo sobre o outro. E eu gostaria que vocês segurassem essa definição, porque eu tô aqui muito além de falar de racismo, eu quero contar para vocês uma história. Em 2014, eu tive a oportunidade de conhecer uma comunidade aqui de Florianópolis. E essa comunidade fica localizada ali, próximo a Mauro Ramos, próximo ao IFSC. E é uma comunidade remanescente de Quilombo. E segunda comunidade com maior contingente de população negra daqui. Então, ela tem muita gente negra lá. E isso mexeu muito comigo quando eu tive contato com essa comunidade, por me ver nas pessoas, enfim, me identificar. Mas, quando eu me conheci essa comunidade, eu conheci primeiramente através das crianças. Eu estava recém-formada em psicologia e eu sempre falava, eu nunca quero trabalhar com criança. Porque se eu estou com uma criança, eu viro criança junto e não vai dar certo. Enfim, eu sei que tinha um negócio que elas se atraíam por mim e começavam a perguntar da minha vida, aquela coisa de criança. E elas descobriram que eu fazia dança, que eu fazia teatro, e elas queriam dançar funk comigo, elas queriam mostrar a apresentação que elas fizeram, coisas do tipo, assim. E foi muito legal, sabe? Foi muito legal porque a gente começou a brincar. E no meio dessas brincadeiras, eu senti que a gente se aproximou muito. E quem tem contato mais próximo com crianças sabe o quanto elas se soltam mesmo, assim, quando elas não se sentem julgadas, né? Então, elas começaram a falar e desabafar o que elas estavam vivendo, assim. E, dentre os desabafos que elas trouxeram, teve um que mexeu muito comigo. Vieram algumas crianças e me falaram o seguinte, que se elas pudessem escolher, elas seriam loiras de olhos azuis. Aquilo mexeu muito comigo, não só pelas coisas da mídia, sabe? Por saber que a gente só tem princesa, que é assim, assim, assado. Não por questões teóricas, sabe? Mas porque eu já estive naquele lugar. Só que eu estive naquele lugar sozinha, sabe? E eu nunca tive coragem de verbalizar isso. Mas eu estive naquele lugar justo nos momentos em que eu passava por alguma dificuldade. Que eu pensava assim, se eu fosse exatamente igual, loira de olhos azuis, isso aqui seria diferente. Essa situação não seria assim. Eu teria uma oportunidade diferente. E eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma situação dessas, eu não consigo ficar indiferente, sabe? Na época eu estava meio revoltada com a psicologia, pensando o que a psicologia poderia fazer por comunidade, sendo que a psicologia nunca trabalha exatamente com esse público, aquela coisa toda, mas eu pensei assim, quer saber? É uma questão pessoal aqui, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. E, na época, o que a gente fez, pegamos uns instrumentos e chamamos as crianças e começamos a trabalhar alguns cantos afirmativos. A contar as histórias a partir de música, a partir de dança, a partir de teatro, que era o que elas queriam, não era? Então, eu pensei, olha, falar de racismo não vai mudar muita coisa. Como todos nós sabemos, ficar só falando não muda. A gente precisa mostrar uma outra forma. E aí, para contar para vocês como foi isso, eu queria propor uma interação nossa. Pode ser? Ai, credo. Obrigada, valeu. Então, seguinte, eu vou pedir para vocês levantarem. Isso. Estou aqui em pé, sem muleta, conto com vocês. E eu vou pedir para que vocês acompanhem na palma, pode ser? Eu vou chamar duas meninas aqui comigo para me ajudarem. Vem cá, Tainá e Maria. E a gente vai cantar o seguinte. Palmas para elas, maravilhosas. Aí. Auê, auê, auê. Olhem lá, olhem lá. Auê, auê, auê. Lê, 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 oh. Tem gente que não tá batendo palma. Lê, 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 oh. A capoeira é da nossa cor.
é da nossa cor. Auê, auê. Lê, 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 oh. A Maria é da nossa cor, a Tainá é da nossa cor, a Matize é da nossa cor, o TEDx é da nossa cor, Angela Davis é da nossa cor, Mandela. Obrigada, valeu. Eu acho que esse povo podia dançar. Mas ok, palminha já está valendo. Agradeço muito a interação. Palmas para elas e para a nossa percussão. Obrigada. E a gente começou a fazer isso. Esse canto é um canto da capoeira que a gente começou a colocar as crianças em roda. E cada uma ia no centro e a gente lembrava que elas eram da nossa cor. Assim como Angela Davis é da nossa cor, assim como Mandela é da nossa cor, assim como Zumbi é da nossa cor, assim como várias construções que a gente tem no Brasil hoje são da nossa cor. E muitas vezes a gente deixa de falar, a gente deixa de considerar na hora de falar a história. A gente deixa de colocar os pontos que a cultura negra aquilombou o Brasil. Porque eu ouso dizer que a cultura negra, a cultura popular brasileira, ela se aquilombou de cultura negra. Muito do que a gente vive hoje diz de cultura negra. Só que às vezes a gente não tem essa percepção por conta do racismo. E aí surge o É da Nossa Cor. Esse grupo que tem me acompanhado e tem me ensinado coisas maravilhosas. Principalmente o poder de transformação que a cultura pode ter. E quando eu falo cultura, eu não estou falando só de dança, percussão, canto. Eu estou falando de valores afrocivilizatórios, como oralidade, o falar com o corpo inteiro. Para além do discurso, para além de verbal, para além de falas soltas, é falar a nossa verdade. Corporeidade, esse corpo que todos nós temos, que é marcado de história. História dos que vieram antes de nós, de todos que estão com a gente, tudo que a gente vive. Cicatrizes, dores, conquistas também. Circularidade, a nossa capacidade de estar juntos e se olhar no mesmo nível. Porque nós podemos fazer isso. Mas quando a gente está em círculo, a gente se sente mais à vontade para fazer isso. Para olhar nos olhos. Ludicidade, a nossa capacidade de rir diante de problemas, de achar soluções em meio a brincadeiras. E isso a população negra fez muito, né? Diante de tudo isso, construir muita coisa brincando é um dom. Musicalidade, que é um dom que nós temos, né? Foi meio desafinado aqui? Foi, mas tentamos. E foi gostoso. Coletividade, a nossa compreensão de que eu e nós estamos muito conectados. Não existe ação isolada. Tudo que eu faço interfere diretamente e indiretamente em cada um de vocês. Eu sou responsável pelas minhas ações e sou responsável por vocês também, que vão ter o impacto dela. Memória. Memória é lembrar da nossa história e não esquecer dela, porque é ela que faz a gente olhar para o futuro. Ancestralidade é saber que eu estou aqui e represento todos que vieram antes de mim, todos que estão aqui comigo e todos que ainda estão por vir. É a minha responsabilidade social de estar aqui agora construindo história. Axé, a energia vital que faz a gente acordar todos os dias com motivação para fazer as coisas acontecerem. Todos nós temos. Cosmovisão. Algumas pessoas chamam de religiosidade. Eu gosto de cosmovisão porque dentro da cosmovisão africana, todos e tudo que tem ao nosso redor, esse chão, essas cadeiras, tudo é sagrado. Tudo é natureza. Se a natureza é sagrada e eu faço parte da natureza, eu sou sagrada. Então, é um cuidado com tudo que tem ao nosso redor. Cada coisinha, cada pequeno detalhe é sagrado e pode gerar tanta coisa.
A gente conseguiu já fazer tanta coisa com o mínimo. Todos nós conseguimos. E o que tudo isso tem a ver com equidade racial? Vocês lembram quando eu falei da definição de Munanga, de ligar esse corpo a uma moral, a uma cultura, a um intelecto inferior? Eu estou aqui para mostrar para vocês que este corpo, ele pode estar ligado a algo muito maior, que é uma cosmovisão, que é valores afrocivilizatórios que ajudaram a construir o Brasil, que ajudaram e contribuíram em muitas outras coisas. E hoje, tudo que a gente tem construído em tecnologia parte daí. Tudo que a gente tem construído em negócios, nessas novas gerações de negócios, aprende com essa cultura. A gente volta para a origem. O meu desafio para vocês é que a gente possa olhar para além do problema e buscar a solução aonde a gente considera beirada. Porque dentro do problema é muito difícil a gente achar a solução. Agora, quando a gente olha para as beiradas, às vezes ali tem a solução, para as margens. Às vezes ali pode ser o centro. E eu convido cada um de vocês a pensar como cada um, dentro do que tem, pode construir, dia após dia, uma transformação dentro da equidade racial e social. E é isso. Obrigada.